Seja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus. A mensagem não poderia ser diferente, né? Em virtude de nós estarmos num domingo de Páscoa, no capítulo 28, é um texto bem conhecido da igreja, se não por leitura, mas pelo menos de ter ouvido, né? Todos nós conhecemos esse texto, amém? Louvado seja Deus. Podemos ler? Diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e os seus vestidos branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante dele, diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo ela, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Ide, dizei aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Podeis sentar, igreja amada do Pai. Sepulcro vazio, Maria chorando, a pedra removida, o lençol de linho, no jardim do silêncio, soluços se ouvia. Me ajuda, igreja. Ama o corpo do mestre, pergunta ao jardineiro onde o puseram, e ele responde: Maria, não chore, vivo estou. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. Me ajuda, a igreja. As lágrimas descem, as mãos se estendem, estendem
Eu esqueci a letra. Aleluia. O silêncio, oh Jeová. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, instrumentista. Desculpa, igreja, me perdoe em nome de Jesus, porque nós não estávamos preparados para esse momento e nós não separamos o hino para louvar ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós nesta noite, né? É uma noite especial. Porque nem, pelo menos para nós, os cristãos, é uma noite especial. Mais especial do que o dia do nascimento. Porque Jesus, ele quando nasceu, ele já veio com uma história traçada, desenhada, escrita, um roteiro para que ele cumprisse. Quando naquela noite que Jesus nasceu e que os magos avistaram a sua estrela lá no Oriente e percorreram uma distância um tanto quanto bem distante para ver o menino Jesus. E eles ali, mesmo sem saber, eles profetizaram a morte de Cristo. No momento em que eles trazem aqueles presentes para o mestre, para aquele menino Jesus, eles estão profetizando a morte de Jesus. E Jesus cresceu como um menino, como uma pessoa, um ser humano comum, brincando com seus pais, aprendendo ofício, e ele percorreu os seus dias até chegar o momento crucial da sua história, em que ele foi levado ao madeiro. E lá no madeiro, ele cumpriu cabalmente a vontade do Pai. Porque ele mesmo falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele chegando ali, né, os irmãos conhecem toda a história do martírio de Cristo, do sofrimento do Senhor, da crucificação, como se sucedeu, todo aquele vitupério, aquela violência escandalosa, porque os homens tiveram prazer de sacrificar Jesus. E hoje em dia não é diferente. Nós temos visto aí a violência de uma forma berradora na sociedade, e como os homens têm prazer de matar o seu semelhante. Sente uma felicidade dentro da alma deles em sacrificar alguém. Eles não pensam duas vezes na hora de tirar a vida de um ser humano. E não foi diferente com Jesus. Todo o castigo que eles tinham para machucar o Senhor, eles fizeram. Eles não pouparam nada. Nós vimos os azogues, né? Vimos Jesus sendo cuspido, vimos Jesus sendo esbofeteado, vimos Jesus sendo arrastado, amarrado com cordas, como se ele fosse
o mais violento dos homens na face da terra. Mas tudo isso era cumprimento daquilo que o Senhor já estava falando lá no Antigo Testamento. Porque o cordeiro tinha que ser amarrado, tinha que ser preso, tinha que ser observado, tinha que ser julgado, examinado, para ver se não tinha nenhum defeito, se não tinha nenhuma doença. E tudo isso Jesus, se cumpriu na vida de Jesus. Ele foi amarrado, ele foi julgado, ele foi examinado, para ele poder ser sacrificado pelo nosso pecado. Deus não poupou Jesus de um pingo da lei. O Senhor cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E aqui vai dizer que depois que Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai, ele cumpriu aquilo que a justiça exigia pelo resgate do pecado, ele vai agora, ele desce à sepultura, ele desce ao mais baixo nível da terra, e ele vai pregar, aleluia, aos cativos, lá no cativeiro, e depois ele volta. E aqui a palavra de Deus vai dizer que no final do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, o povo tem uma surpresa. A sociedade tem uma surpresa. O mundo tem uma surpresa. Porque aqueles que eles sepultaram não estão naquele lugar onde eles colocaram. E ainda vai dizer que eles fecharam a porta da sepultura com uma pedra muito pesada, e ainda os romanos selaram para que ela não fosse violada. Porque aquele que violasse aquele sepulcro seria castigado. Então ninguém se atrevia a se aproximar, até porque colocaram 2 guardas. Trataram o Senhor como se ele fosse a pior espécie de ser humano na face da terra. E um homem que só fez o bem. Alimentou, curou, amou. E agora ele chega no primeiro dia da semana, os seus discípulos, as suas discípulas, vão ao encontro, vão preparar o corpo do mestre, vão embalsamar, vão perfumar, vão limpar, e quando chega lá, elas se são surpreendidas, porque elas veem o sepulcro aberto. E aquele que devia estar lá, não está. E elas começam a procurar. E o temor bate no coração delas. A preocupação vem. Cadê o mestre? E agora? Roubaram o corpo do mestre. Eles não tinham mais nada palpável. Apenas um sepulcro vazio. Apenas um sepulcro vazio. O lenço dobrado à cabeceira. O manto que Jesus trazia enrolado no seu corpo não estava ali. Aonde está o teu mestre? Aonde está o mestre?
Aonde está o Cristo? Aonde ele está? Perguntava ela aqueles homens, aqueles soldados. De repente aparece um anjo e ela pergunta, pensando ser um homem qualquer, uma pessoa qualquer, um indivíduo comum, pensando ser o jardineiro. Aonde vocês colocaram, mestre? Me diz, aonde vocês colocaram o corpo do meu amado? Me diz aonde vocês colocaram ele, que nós vamos pegá-lo. Ele vai dizer, Maria. Eu sei que vocês estão buscando, o que você está buscando. E hoje Jesus está falando para você. Eu sei o que vocês estão buscando. Mas ele não está aqui. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E essa é a nossa vitória, que Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A morte não pode detê-lo, as cordas não podem detê-lo. Aleluia, os guardas não puderam detê-lo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O inferno não pode detê-lo, ei. Os seus algozes não podem detê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele rompeu, aleluia, os laços da morte e se soltou, aleluia, manaragábia. A morte já não tinha mais poder. Ele arrancou da mão da morte o cedro da morte, porque a morte não mais vai reinar. Ela não vai ter mais poder. Ele tomou a chave da morte. Ele tomou o controle da morte. Aleluia, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E naquela manhã, elas foram surpreendidas por esta por esta notícia. Ele não está aqui. Se ele não está aqui, ele está onde? Elas se esqueceram do que Jesus tinha falado há dias atrás, que era necessário que ele morresse, mas que ele ia ressurgir, que ele ia voltar. E muitas das vezes o Senhor está falando para nós. Deus fala para a igreja, eu vou voltar. Eu estou voltando, igreja. Porque se ele foi, assim como ele foi, ele também voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está no sepulcro porque ele ressuscitou, está com o Pai, à destra do Pai, mas ele disse que ele vai voltar para nos receber junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda incumbiu a igreja, porque Maria está representando aqui a igreja. Vai aos meus irmãos. Vai aos meus irmãos e anunciai que eu estou indo para Galileia, que eu ressuscitei. Na minha e na sua boca, na minha e na sua vida há uma responsabilidade de anunciar que Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que ele, aleluia, cumpriu cabalmente aquilo que estava proposto por Deus,
nos planos de Deus para resgate da humanidade. Ele não pensou duas vezes. Mesmo sabendo do que ele ia passar, ele não recuou, ele não deu um passo para trás. Todavia ele diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Ele se entregou na mão de Deus para que Deus fizesse dele aquilo que a justiça pedia em resgate do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deu esta ordem para mim e para você. Cabe eu e você anunciar que Jesus ressuscitou, ele não está morto. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu o sepulcro não pôde detê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, o Senhor está falando para nós, nesta noite, que Ele, aleluia, que Ele vai, para que nós não temamos. Neste texto, se não me falha a memória, há três vezes: não tenhais medo. O medo, nesses últimos dias, é muito grande no coração do ser humano. O ser humano tem medo de sair de casa. O ser humano tem medo daquele que passa no caminho com ele. O ser humano está vivendo momentos difíceis na face da terra. Mas Deus está falando para nós: olha, não tenha medo, Maria. Não tenha medo, João. Não tenha medo, Manuel. Não tenha medo, porque eu ressuscitei. Ele está vivo. Ele vive, Ele reina. Por que você está com medo dessa situação que está se passando? Por que você está com medo dessa onda, essa turbulência de violência? Não tenha medo, porque o crente, aleluia, ele vive no espírito da verdade, não no espírito do medo. O medo não pode imperar no nosso coração, aleluia, porque o nosso Redentor, ele vive. E essa situação para Deus é nada. No momento, no abrir e fechar de olho, todo esse sofrimento vai passar, tudo vai acabar, aleluia. E a igreja, e os cristãos, e os filhos de Deus vão deixar de sofrer. Não chora, Maria. Ele está falando: não chore, Maria. Não chora. A gente só chora aquilo que a gente perde, mas Jesus a gente não perde, a gente ganhou. Louvado seja Deus. Por que você está chorando? Não chore mais. Porque uma nova o Senhor traz para nós. Ele ressuscitou. Ele está vivo e vivo para sempre. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu queria saber, entre nós, existe alguém que quer fazer um concerto, que quer deixar o Senhor reinar na sua vida, mudar a história da sua vida? Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar? É tempo
de reconciliação. É tempo de voltar aos braços do Senhor. É tempo de refletir que o Senhor, Ele é aquele que deu a vida para você ter o direito de viver. Ele morreu a tua morte para que você vivesse a vida dele. Uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida liberta do medo, dos receios, dos fracassos. Tem alguém no nosso meio que quer fazer um concerto com o Senhor, que quer entregar o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. A oportunidade está aberta. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia do Senhor, de você promover uma festa no céu. Porque a palavra de Deus diz que quando um pecador, ele se arrepende, há uma festa diante dos anjos do Senhor. E você pode promover esta festa, mesmo sem gastar um só centavo. Você pode fazer o céu entrar em festa. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Tem alguém que queira fazer um concerto com Deus, uma nova aliança? Fica tudo para trás, começa uma nova história. O Senhor quer apagar toda a história passada de derrota, de fracasso, de escorregões, de dúvidas, de medo, e escrever uma nova história na sua vida. Tem alguém? Se não tem, que Deus nos abençoe e o Espírito Santo de Deus nos acompanhe em nome de Jesus.